música, notícia, um respiro no seu dia. Mesa para dois. Meio-dia e 25, estamos de volta, Mesa para dois pela sua 97.5 FM. Hoje comigo Diego Amorim, enquanto a nossa queridíssima Bárbara Lins está no seu merecido descanso na segunda-feira que vem. Já em 2026, dia 5 de janeiro, ela estará de volta. Você ouviu junto comigo Fera Ferida com Maria Bethânia, antes Fé e Esperança com Zeca Pagodinho. Hoje é terça-feira, você que vai chegando, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência em todo o Distrito Federal, você que nos acompanha pelo rádio, mas também pelo aplicativo, pelo site da Nova Brasil ou com imagens no YouTube em Nova Brasil, Jornalismo Nova Brasil, lá no YouTube, é só você digitar Jornalismo Nova Brasil, você acha a nossa transmissão ao vivo. E porque hoje é terça-feira, vamos falar de educação. Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. É a última coluna de educação do ano de 2025. Bia Albuquerque ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Nova Brasil, Brasília. Bom dia, porque a gente não almoçou ainda, né, Bia? Eu não almocei. Eu também não, então bom dia, bem-vinda mais uma vez à Nova Brasil. Obrigada, Diego, bem-vindo, muito honrada de dividir a bancada aqui com você hoje. Bom demais. Gente, a gente vai encerrar o nosso ano de 2025 aqui na nossa coluna de educação, falando um pouquinho sobre essa atmosfera que toma conta da gente. Acho que todo mundo acaba nesse final de ano trazendo um pouco de reflexão sobre vários pontos da vida, né? Uhum. Sobre o que a gente fez de certo, de errado, o que a gente pode mudar, questões profissionais, pessoais. E não é diferente quando a gente fala da educação dos nossos filhos. Eu acho que ao longo do ano a gente vai observando os nossos filhos, as reações, o comportamento, o rendimento deles na escola. E aí a gente vai avaliando se a forma como a gente está lidando com essa educação, se a instituição que a gente escolheu para matricular os nossos filhos está atendendo às expectativas e até mesmo ao perfil que os nossos filhos têm. Porque é uma coisa que eu sempre bato aqui, não existe uma fórmula para a gente educar, não existe uma escola que vá atender todas as nossas necessidades e expectativas. Isso é uma tentação, né, Bia? Porque a gente fica tentado a achar que existe uma fórmula perfeita, que existe um caminho, se não único, mas o caminho que está preparado para mim. E aí a gente até, se não se cuidar, vive uma angústia, né? Vive. De ficar tentar encontrando esse caminho. E se você olhar, se você for para as redes sociais, tudo tem uma fórmula. Três dicas para deixar o seu filho muito bem na escola. 5 coisas impossíveis para o seu filho. Então, assim, não existe. Primeiro que cada filho é uma pessoa, um ser humano. Eu tenho 4 filhos e a forma como eu lido quando a gente fala de escola e educação com cada um deles é diferente. Eu me lembro que quando a minha filha de 17 anos estava na alfabetização, a alfabetização dela foi muito, muito fácil. Ela saiu da educação infantil já lendo, já escrevendo. E todas as vezes que a gente ia fazer o dever de casa, no primeiro aninho ali, naquela fase da alfabetização de fato, ela queria ler todos os enunciados e fazer sozinha. E tudo bem. E aí agora, com a Maitê... A Maitê tem anos quantos? depois, a Maitê tá com 6. 6. Tá agora, acabou de sair do primeiro ano. Ela tinha muita resistência a fazer as coisas sozinha. Eu falava, filha, lê o enunciado. Não, eu não consigo. E ela ia ficando nervosa e ia pegando um certo bloqueio ao dever de casa. Aí eu fui até a escola. Eu acho que isso é super importante. A gente compartilhar com a escola o que está acontecendo em casa, porque aí eles conseguem municiar a gente de informação e de estratégias, porque por mais que nós sejamos pais e mães, eles são os pedagogos, as pessoas que são formadas em educação. E é preciso dizer o óbvio, né, Bia? Se a gente não falar, a escola não tem como adivinhar o que está acontecendo em casa. Por isso que é tão importante a gente fazer essa troca. E o contrário também, né? A escola falar, Maitê tá assim, né? O Diego tá assim, dá uma olhadinha nisso em casa. E aí eu levei essa dúvida minha, eu falei... Nossa, com os meus outros filhos foi tão fácil. Eu chegava, falava, e ele queria ler, queria fazer. Ela falou, não, a Maitê tem um perfil XY, você não faz assim. Não força. Leia os enunciados com ela, faça no ritmo dela, para ela também não pegar, não associar o dever de casa a um momento de pressão, de crise e de problema ali comigo. E super funcionou.
Então é isso, eu revi a rota, que é o que a gente está falando, né? A gente mudar uma estratégia. E eu aprendi mais uma, porque eu tinha filhos com um perfil e agora a Maitê tem outro. Então, quando o Guilherme, que é o meu caçula, for ser alfabetizado, provavelmente eu vou observar isso com outro olhar e pensar, não, pode ser que ele tenha esse perfil ou aquele. E uma certeza você pode ter, Bia, não vai ser nem igual a Maitê, nem igual a... Diego, Marina. A Marina. Exatamente, não tem como. Cada um é de um jeito. E aí, quando a gente chega assim, nesse final de ano, eu tô com uma filha que tá indo pro 3º ano, né? Ela vai fazer vestibular, é o último ano dela na escola, tá até sofrendo. Ai, mãe, tô com uma saudade do Leonardo, dos meus amigos, dessa rotina. Eu falei, então aproveita esse último ano aí, que é realmente muito gostoso, né? Sim. E aí eu vejo como a gente conseguir fazer essas trocas com a escola, todas essas trocas fizeram com que a Marina conseguisse ter mais segurança. Quando a gente pensa assim, quando a gente passa um ano todo na nossa vida pessoal, que passa por questões, os nossos filhos passam também por questões, muitas famílias têm um luto, uma perda, uma doença na família, um divórcio. E quando a gente leva essas informações todas para a escola, a gente tem uma devolutiva bacana. E aí é isso. E a gente ia adaptando a forma como a gente cobra os nossos filhos, exige, entender que eles vão passar por fases, que eles vão precisar de um pouquinho menos de cobrança, outras fases que eles vão precisar um pouquinho mais, porque eles já estão dando uma relaxada. Então, eu acho que o mais importante é a gente observar os nossos filhos. O que funciona para eles, o que funciona para os meus filhos, pode muito provavelmente não funcionar para o seu que está aí me ouvindo. E aí a gente vai ter que ter o exercício de observar e principalmente, eu acho que é uma coisa que a gente faz pouco, que é ouvir o nosso filho. A gente tem uma tendência por ter uma autoridade de pai e de mãe, a impor as regras. E muitas vezes quando a gente ouve eles, a gente consegue entender o funcionamento e o que é que funciona para um e o que não funciona para o outro. Em termos de horário de estudo, tem criança que depois do almoço, por exemplo, fica muito sonolento, aí não consegue ler, não consegue estudar. Tem uns que funcionam melhor. A gente vê a neurociência falando que o melhor horário de estudo é de manhã. A gente até trouxe esse tema aqui, que é muito bacana. Em termos de secreção hormonal, de alerta do cérebro. Mas tem crianças e pessoas que funcionam melhor à tarde, à noite. Então, a gente precisa fazer essas avaliações individualizadas. E escuta seu filho. Se ele falar assim, olha, eu tô cansado, agora eu não tô conseguindo. A gente não levar sempre, não, mas a única coisa que você faz na sua vida é estudar. Então, você tem que estudar, tem que ser assim, você tem que estudar a tal hora, tem que fazer isso. A gente precisa ter minimamente uma rotina para eles, claro, isso traz previsibilidade, traz segurança, mas ter uma troca com eles, eu não sei como que você faz. Seu filho é pequeno, ele tem o quê? Sim. 5? Acabou de fazer 6. Acabou de fazer 6 aninhos. Tá indo para alfabetização, então, né? Tá indo pro 1º ano. Pro 1º aninho, saindo da educação infantil. Finalizando a educação infantil. Chorei pouco na apresentação nada, dele, né? do fim da educação infantil, viu? Mas olha, você que está ligando o rádio agora, ou chegando à nossa programação por outras plataformas agora, a gente está conversando aqui, eu e Bia Albuquerque. Todas as terças-feiras temos a coluna de educação aqui no Mesa para 2, na Nova Brasil. E eu fui anotando aqui, a Bia foi falando e eu fui anotando porque eu, como um pai, quero ser em 2026 um pouquinho melhor do que a gente é em 2025. A gente sempre tem essa vontade, né, Bia? Vai virando o ano e a gente quer ser um melhor pai, quer ser uma melhor mãe, sem se cobrar tanto. Você nos ensina muito isso aqui, né? Nos cobrar na medida certa, para que essa cobrança não faça um efeito até oposto e contrário e atrapalhe a nossa paternidade, a nossa maternidade. Mas eu anotei aqui, compartilhar com as escolas, com os professores, com os coordenadores, um pouquinho do cotidiano, da vida, dos acontecimentos, das conquistas e das derrotas e das dificuldades de casa, e observar os filhos e ouvir os filhos, né, Bia? É isso, eu acho que se eu puder deixar assim uma mensagem final para a gente pensar nesse ano e olhar para 2026, escutar os nossos filhos. E no momento, quando você fala da cobrança, eu acho isso bem bacana, porque no momento que a gente se cobra muito, como pai, como mãe, a gente transfere essa cobrança para os nossos filhos, porque aí eu tenho uma expectativa de
Se meu filho vai bem na escola, eu sou uma boa mãe. Se meu filho vai mal na escola, também é uma derrota para mim. E, na verdade, não. Eu acho que quando a gente pensa em performance na escola, a gente tem uma série de coisas envolvidas nisso. Quando os nossos filhos estão bem emocionalmente, certamente eles vão ter notas melhores, eles vão se comportar melhor na escola e vão se sentir mais felizes, porque é diretamente proporcional. Quanto melhor emocionalmente os nossos filhos estão, melhor eles vão ter um desempenho escolar. Então, quando a gente pensa em educação, a educação não é da porta da escola para dentro. A educação é um contexto familiar, é o olhar generoso que a gente tem sobre nós como pais e mães, que a gente vai falhar, que a gente vai errar, ter a humildade de voltar atrás e falar, filho, mamãe pegou pesado aqui, eu não precisava. Esses dias o Diego, o meu filho, ele tem 13 anos, ele chegou, eles são todos muito bons alunos, assim, eu tenho muita sorte. E ele chegou com uma prova de matemática, que é o calo no pé dele, e falou, mãe, eu tirei, sei lá, 70 e pouco, a média do Leonardo é 70. Aí eu falei, ixi, filho, então, né, vamos pedalar para ver se dá uma melhorada, ver o que você errou. Ele ficou tão decepcionado comigo, porque ele falou, mãe, a turma toda foi mal e eu fui um dos melhores. Aí eu falei, filho, desculpa. Eu devia ter te ouvido, eu devia ter falado, poxa, você teve um pouco mais de dificuldade, uma matéria que você não sabe e um nível de exigência muito alto. Então, a gente também tem essa humildade que a gente não é detentor da verdade absoluta só pelo fato da gente ser pai e mãe. A gente também está aprendendo todos os dias. Eu aprendo com os meus filhos e eu sempre digo, agora que eu tenho filhos adolescentes, eu estou aprendendo a ser mãe de adolescente junto com eles. Eu estou aprendendo sobre adolescência. Então, quando os meus pequenos forem adolescentes, eu vou estar incrivelmente preparada, ou não. Muito bem. Bia Albuquerque, com essa mensagem final para você, nosso ouvinte aqui da Nova Brasil. A coluna é da Bia Albuquerque, mas eu vou me atrever a, junto com a Bia aqui, também fazer uma mensagem aqui para você, pai e mãe que nos acompanha, que é o seguinte, Bia, eu te ouvindo, fui pensando aqui, vai chegando no final do ano, a gente já está querendo pensar em 2026, já está querendo olhar para frente. E quando a gente olha para trás, quando a gente olha para o que passou, geralmente é com esse tom de balanço. O que eu fiz de errado, onde é que eu posso melhorar para o ano que vem? Que tal se a gente tirar só um tempinho para ser um pouquinho grato também com tudo que a gente viveu e fez em casa, né, nesse ano de 2025, com todas as labutas, com todas as dificuldades. Não estou querendo aqui ser poliano, tem muita coisa que a gente, pai e mãe, tem que melhorar, tem muita ansiedade que a gente pede para o nosso filho não ser, que na verdade está dentro da gente primeiro, né? Então primeiro o marmanjo vai cuidar da sua ansiedade para depois falar da ansiedade do filho, mas teve muita coisa boa também, né? Todo mundo aí que está ouvindo a gente aqui, em vários momentos desse ano de 2025 acertou. Então, gratidão também por tudo que a gente viveu nesse ano, né, Bia? Exatamente. Colocar créditos no nosso cofrinho de que somos bons pais, boas mães, que a gente está buscando acertar e que a gente foi o melhor que a gente conseguiu nesse ano. E claro que isso não estacione a gente, mas que coloque a gente, impulsione a gente para frente para ser melhor cada vez mais, mas sem muita exigência também. Bia, muito obrigado pela parceria ao longo desse ano de 2025, mais um ano. Todas as terças-feiras você aqui com a Bárbara Lins, trazendo tanta reflexão bacana para essa nossa audiência, que eu sei que tem muito pai e mãe, nesse horário que, agora não, a gente está de férias escolares, mas justamente nessa hora em que os pais estão voltando para casa, já buscaram os filhos na escola, e você sempre nos ajudando com reflexões sempre pertinentes. Muito obrigado, Bia. Até ano que vem estamos juntos, né? Estamos juntos, sim. Quero desejar um 2026 muito bacana para todo mundo. Falar que a gente volta com as colunas ao vivo no início de fevereiro, mas agora, ao longo de janeiro, a gente vai reprisar as que vocês mais gostaram, os temas mais bacanas, mas a gente volta em fevereiro ao vivo, junto com as aulas, para falar sobre educação. O que vai ser ótimo também. Bia, um beijo para você. Obrigada, feliz ano Diego, novo. para nós. 12h39, esta foi a coluna de educação com Bia Albuquerque.